Jogar com 4 atacantes no futebol brasileiro já foi algo normal, né, principalmente na década de 60, 70, inclusive uma época muito vencedora da seleção brasileira, acumulando títulos de Copa do Mundo e se você for ver, era constante essa escalação com 2 atacantes mais abertos, 2 atacantes mais na faixa central. E hoje eu acho que dá para dizer que o Atlético é um time que joga com 4 atacantes. Porque você tem uma dupla ali com Viveiros e Julimar, mas aí você tem um movimento cada vez mais constante, principalmente nesses últimos 2 jogos, de Léo Déric e de Mendonça se somando a eles, porque são jogadores que também vêm tendo uma presença ofensiva muito forte. Eu até pensei em trazer o número de finalizações de cada jogadores para mostrar como esses jogadores eles vêm realmente fazendo parte desse jogo de último terço do Atlético, mas eu não acho que é um número que vai representar isso. Mas como esses jogadores eles vêm também sendo lembrados nos principais momentos que o time teve nos últimos jogos. Então, se a gente pegar Julimar e Viveiros, a gente vai ter uma conversa que eu acho que o futuro ela ainda vai ser mais legal quando o assunto for a dupla formada por esses 2 atacantes. Eu acho que a gente ainda tá vendo um desenvolvimento de 2 potências físicas muito grandes, e eu acho que se o Atlético subir ao natural, que se o Atlético der uma sequência para essa dupla, eu acho que a gente pode ter uma das melhores duplas do futebol brasileiro, exatamente por esse lado físico da coisa, jogadores muito prontos para romper, para atacar em transição, para buscar essa profundidade e atacante que eu acho que também tem um repertório, principalmente o Julimar ali, para flutuar por dentro, para bater para buscar uma batida de média e longa distância. E você tem o Viveiros, um atacante muito chato de parar, né? Um atacante que pressiona, que incomoda, que provoca o erro. Então, uma dupla que eu vejo muito potencial de ir se somando e se melhorando. Assim, eu acho que, por exemplo, o jogo contra o Goiás já foi uma demonstração clara que quando eles se encontram, saem coisas boas para o time do Atlético, mas acho que ainda tem um potencial de crescimento muito maior. E aí você tem os 2 convidados novos dessa festa, né, que é o caso de Mendonça e o caso de Léo Déric, que é interessante porque eu não enxergava, até nas 7 vitórias que o Atlético teve, um protagonismo muito grande dos alas do Atlético. Talvez seja na temporada o momento que os jogadores externos do time do Atlético tenham maior relevância. E eu acho importante você ter virado um pouquinho a chavinha de como atacar. E são jogadores que buscam cenários diferentes, né? São jogadores que buscam comportamentos diferentes. A gente já sabia, desde o momento que o Léo Déric tinha subido, que ele era esse jogador de ataque à profundidade o tempo inteiro. Foi assim que ele chegou à seleção brasileira de base, foi assim que ele se tornou um dos melhores jogadores da base do Atlético dos últimos anos. E é isso que ele vem entregando, essa capacidade de buscar o fundo a todo momento. Então o Atlético ele ganha mais zonas de atuação porque se antes, por exemplo, a gente tinha jogadores que só chegavam a essa intermediária, o Léo Déric tem essa capacidade de ultrapassagem, em alguns momentos dobrando aqui com o Julimar, em alguns momentos o próprio Mendonça com muita liberdade vindo para esse lado, e você tendo o Léo Déric sempre atacando esse corredor externo com muita qualidade, né? Algo que vem me chamando muita atenção do Léo Déric não é nem só a presença ofensiva também é muito importante da gente ressaltar, mas o que vem me chamando a atenção do Léo Déric é a capacidade que ele vem demonstrando de criar situações de gol. Virou algo constante a gente ver o Léo Déric gerando pelo menos uma situação clara, seja buscando essa profundidade, seja construindo um pouquinho mais baixo, ou até ajudando na saída de bola para tentar fazer com que, por exemplo, um ponta caia por aqui, tenha alternativa de atacar espaço e logo depois o Léo Déric gera dobra. Então o Léo Déric é um lateral um perfil diferente dos últimos que a gente vem tendo, o Lucas Esquivel, o próprio Abner, mas um jogador que está se mostrando muito criativo, né? Um jogador que está se mostrando muito incisivo nessa criação de oportunidades. E você acaba fazendo uma dupla legal ali com o Julimar, porque o Julimar é esse jogador que vem para dentro, deixa o corredor com o Léo Déric, mas em muitos momentos também gera esse apoio, também chega mais junto para jogar. Então você tem uma dupla ali de força, de ultrapassagem, e você tem uma dupla que naturalmente, eu acho que com o passar do tempo e o aprimoramento dessa estratégia que ainda é muito recente, você vai ver o Léo Déric encontrando o Julimar em condição de finalizar, e isso sendo um dos
principais pontos do time do Atlético, isso sendo uma das principais diferenças do time do Atlético. Então chama atenção para esse comportamento do Léo Dérico pela esquerda, desse playmaker Léo Dérico pela esquerda, e tem o Julimar, que também é um jogador que cria muitas chances pelaquela zona. E na direita, eu acho que a gente ganha algo muito interessante que é versatilidade de finalização. Ah, Thiago, como assim versatilidade de finalização? Mendonça é um cara que finaliza muito. Mendonça é um cara que ele não pensa duas vezes na hora de finalizar. Muita gente fala que o Mendonça acaba sendo um jogador irresponsável na decisão final. E talvez eu nem discorde, mas eu acho que muita dessa irresponsabilidade vem dessa coragem de arriscar. Um jogador que fisicamente dá conta do corredor. Algo que, por exemplo, eu já vi muita gente defendendo o Leozinho. Não vejo o Leozinho dando conta do corredor, de obviamente, em algum momento ter a presença defensiva também, porque o Atlético não abre mão da linha de 5, mas está lá em cima para atacar. E, cara, toda oportunidade que o Mendonça tiver, gente, o Mendonça vai trazer essa bola para dentro, seja em média distância, curta distância, longa distância, e vai tentar chegar no gol adversário. E, assim, uma finalização ela pode gerar tanta coisa, pode gerar um rebote, pode gerar um desvio, pode gerar uma bola parada. Então eu acho interessante você ter o Mendonça nessa condição. E você ainda tem um movimento interessante do Mendonça, que é ele fazendo peso na área. O Mendonça pisando na área. A gente viu, por exemplo, contra o Amazonas, ele perdendo um gol quase sem goleiro. A gente viu contra o Goiás ele quase fazendo gol, cabeceando nas costas do lateral. Então também tem esse cenário de um Léo Dérico muito mais criador, muito mais gerador de jogo, e o Mendonça muito mais finalizador. E, paralelamente a isso, você tem um fortalecimento do seu meio-campo. Eu acho que esse contraponto ele é interessante. Você começa a atacar mais pelos lados, mas o seu meio-campo ele tá mais preenchido. Então você consegue controlar melhor essa transição, você consegue pressionar melhor, você consegue recuperar essa bola. O gol contra o Goiás mostra isso. O Atlético perde a bola, mas o Patrick sobe pra pressão e o Filipinho ganha a segunda bola. E aí, naturalmente, a bola volta pelo Zapelli, a gente volta a circular a bola. Porque quando a gente perde a bola numa faixa central, é muito mais fácil a transição. Se a gente for parar pra ver, por exemplo, a gente tava tomando muito gol de perda de bola numa faixa central. O Dudu, pô, tinha perdido umas bolas. Acho que o Luiz Fernando também chegou a perder bola, que gerou gol. Então, até esse protagonismo pelo lado do campo nos ajuda a defender melhor, porque a gente tá perdendo a bola numa zona onde a gente consegue sufocar mais, onde a gente consegue pressionar mais, onde a gente consegue recuperar essa bola mais rápido. Então, pelo menos para esses 3 jogos finais que a gente precisa de uma estabilidade entre defender e atacar, acho que a gente tá indo para um cenário bem interessante, sabe, minha rapaziada? Acho que a gente encontrou uma formação que pode render frutos importantes pro Clube Atlético Paranaense. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.